No momento certo, lembra? Pode ir lá. Vamos lá, mais um estudo. Que a força poderosa de Deus, dos sagrados orixás de Jesus, possa nos amparar diante deste estudo, para que ele seja luminoso e proveitoso a cada um de nós. No nosso último estudo, nós falamos muito sobre mediunidade consciente, né? Falamos que ela é muito rara, da mesma forma que a mediunidade inconsciente, totalmente inconsciente, também é rara, tá? Mas entre uma e outra, no meio há a mediunidade semiconsciente, que é a mais comum. Só que assim, ó, de uma extremidade à outra, existe inúmeras nuances diante da mediunidade semiconsciente. Há médiums semiconscientes que estão mais próximos da consciência e há médiums semiconscientes que estão mais próximos da inconsciência. E há também uma oscilação diante do próprio médium, né? Daquele médium que é semiconsciente, mas que está mais para consciência. Mas de vez em quando ele tem uns lapsos de inconsciência. É natural. Então isso não é uma regra assim patente, né? Que não vai mudar, que vai ser sempre assim. Isso oscila, tá? Mas aquele que é mais consciente, geralmente ele se mantém mais nessa consciência mais plena. Aquele que já tem menos inconsciência também. E às vezes há essa oscilação. O que eu quero que vocês entendam neste primeiro momento é que nada é uma regra. Tudo também vai depender do dia, tudo vai depender da entidade, tudo vai depender do médium, né? Da posição que o médium vai estar diante da espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Do preparo que o médium teve naquele dia. E, gente, nós estamos aqui em São Paulo, nosso centro fica em São Paulo. Outro dia uma irmã, através do youtuber, perguntou. Nós estamos aqui no Teotônio Vilela, na Coab Teotônio Vilela, na rua Nicola Sabatino, número 86. E quem quiser se desenvolver, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui. E nessa correria de São Paulo, gente, é muito difícil se preparar de forma plena, né? Eu trabalho, eu não vivo da religião, nem critico quem vive, mas eu não vivo da religião, eu tenho meu trabalho material. Minha vida é uma loucura. A Elzinha também é minha cliente, outro dia no sábado, coitada, trazei ela tantas, né? E aquela loucura. E ela saiu, continuei e já estava atrasada. Então, assim, isso acontece, ela foi de sábado, mas isso acontece durante a semana. Inclusive aconteceu hoje, não é? Então, eu saio correndo do salão, mal consigo tomar um banho de defesa, já preciso descer, firmar o terreiro, porque tem gira. E aí, é natural que eu não esteja, assim, em sintonia quanto eu deveria e quanto eu gostaria. Mas tem uma coisa que eu já alcancei, que é estar presente. Eu entro para dentro do terreiro, eu esqueço tudo que está lá fora. Eu tô em obra, né? Eu vou abrir um salão, né? Tô abrindo outro salão, eu estou em obra. Vocês acham que obra não dá problema? Obra dá problema, dá muito problema. Você acha que eu não tenho problema no serviço? Temos. Você acha que eu não tenho questões familiares? Tenho. Mas eu entro da porta para dentro, eu já, lá, ali na trunqueira de Exu, na hora que eu faço Laro Exu, Exu é Mojubá, eu já deixo ali, ó. Eu já deixo ali todo e qualquer problema. E é isso que nós temos que fazer. Quando qualquer médium entra para o desenvolvimento mediúnico ou para o trabalho mediúnico que passa na trunqueira de Exu, já deixa ali, já se desarma. Se desarma de tudo que você precisa se desarmar para estar pleno de si aqui dentro. E quando eu falo pleno de si, é pleno do Divino Espírito Santo que nós temos dentro de nós. Vamos falar igual nossos irmãos evangélicos, né? Pleno da fagulha divina que temos dentro de nós, que pulsa em nós e que provém de Deus.
para que assim a gente consiga uma ligação maior. Tanto é que vocês podem ver que é própria da minha mediunidade. Tem médiuns que demoram um pouco para incorporar, né? Precisa de uma concentração maior. Eu simplesmente me desligo. Eu tô ali, começou a cantar, eu incorporei. Tá? Isso quer dizer que eu sou melhor do que o outro, que demora um pouco mais? Não. É também um fator da minha mediunidade. Tá? E sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu nunca tive muitos problemas para incorporar. Né? Sempre foi muito assim, muito mecânico. E aí é onde a gente começa a conversar sobre a mediunidade semiconsciente, porque eu não sou inconsciente, eu sou semiconsciente. E cada um vai ter a sua experiência. E eu estou aqui para que a gente possa se apoiar também na minha experiência. Afinal, eu incorporo há mais de 20 anos, né? Então eu acho que pelo menos eu posso passar um pouquinho. Claro que sempre sabedora de que eu tenho uma vida inteira e a eternidade para aprender diante da mediunidade, né? Nós não somos sabedores de tudo. Não é porque eu tenho 20 anos, um pouco mais, na verdade, de 20 anos de mediunidade, que eu entendo de tudo, mas eu posso aqui, né, passar um pouco daquilo que eu vivi e daquilo que eu estudo, não é? Então a gente sabe que nenhuma mediunidade será igual ao do coleguinha. Sua mediunidade não vai ser igual a dela, que não vai ser igual a dele. Cada um vai sentir de uma forma, porque, acima de tudo, nós somos um universo em si, não é? E aí, o que acontece? O guia espiritual que vai entrar no nosso campo mediúnico, ele vai trabalhar diante do universo que vai encontrar em nós. Então, ele vai encontrar o mesmo universo nele? Não, não vai. Por exemplo, o meu guia-chefe é o seu Mata-Virgem. Seu Mata-Virgem, ele não pode incorporar na Sami? Pode, claro que pode, ela tem mediunidade. Tem casos aí que dizem que não pode, que proíbe. Gente, mediunidade é mediunidade. O médium sintoniza com qualquer força espiritual. Claro que, diante dessa situação, não é muito cabível. Porque, né, eu tô aqui saudável, seu Mata-Virgem vai vir em mim, não tem necessidade de vir na Sami. Mas vamos dizer que aconteça. A mensagem que seu Mata-Virgem vai passar por mim, vamos supor que seu Mata-Virgem, vamos voltar um pouquinho, vamos supor que seu Mata-Virgem escreveu um texto, né? Ele já tem um texto em mão da mensagem da qual ele quer passar, vamos supor. E aí, ele traz esse texto pronto e vai passar por mim, através da minha mediunidade, né? Psicofônica, de incorporação, enfim, ele vai passar por mim. Por mim, ele passa de uma forma. Se ele, de repente, quiser passar essa mensagem pela Sami, ele vai passar a mesma mensagem, mas a mensagem vai ressoar de uma forma um pouquinho diferente. A essência não vai mudar. Mas as nuances, sim. Porque o que ele vai encontrar em mim, muitas vezes ele não vai encontrar na Sami. E às vezes o que ele vai encontrar na Sami, ele não vai encontrar em mim. Afinal, eles se utilizam dos nossos arquivos mentais. E isso ocorre com todos os médiums, independente se ele for consciente, semiconsciente e inconsciente. Mas qual é a diferença? No consciente, como nós já conversamos muito na última aula, o médium consciente, ele vai ter que ter um pouco mais de atenção nessa mensagem, um pouco mais de confiança, né? Para passar aquela mensagem. No meu caso, que sou semiconsciente, essa mensagem, ela já quase não tem filtro. Ela é assim, ó, pá, pá, pá. E no médium totalmente inconsciente, ela flui quase que de maneira perfeita. A mensagem que está escrita na mão, no médium inconsciente, sai quase que realmente da forma com que ele escreveu. Deu para entender? Mas por que eu falo quase? Porque nunca sai de forma exata. A não ser que você seja um Chico Xavier da vida. E mesmo assim, eu vou contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem. E vou fazer referência a Chico, sim, mesmo ele não sendo um bandista. E vou fazer referência, no caso, André Luiz.
Todo mundo aqui conhece a série André Luiz. Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, até e a vida continua, porque termina lá na vida e continua. Chico conta que os livros psicografados através de André Luiz teve inúmeras revisões e revisões dos próprios espíritos. Há algumas palestras que o André Luiz descreve, né, que ele está assistindo no plano espiritual, que o próprio palestrante espiritual teve que vir até Chico para poder realmente passar aquilo de forma mais limpa. A gente acha que Chico foi lá, psicografou e acabou. Não é assim. Os nossos irmãos kardecistas que conhecem bem essa história de Chico pode contar, ou quem conviveu com Chico pode contar. Tem uma página, inclusive, um capítulo do livro Libertação que Chico precisou redigir novamente junto com André Luiz, porque a Federação Brasileira Espírita achou que estava um pouco exagerada. Olha isso. E olha o cabedal da mediunidade de Chico Xavier. Não estou dizendo que Chico errava, não é isso não. Não é isso não. Mas para vocês verem que não é fácil o mecanismo mediúnico. E Chico era um médium mecânico. Chico era um médium inconsciente, mecânico. E olha a dificuldade. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente não criar a ilusão de que mediunidade é uma torneirinha que você abre e sai água. Não é assim. Mediunidade é um poço que tem água, mas você vai ter que ter o esforço de pegar o baldinho, descer, virar, pegar água, subir. Há todo um trabalho para você beber da fonte da mediunidade. Vamos lá. O médium semimecânico, o que diferencia o médium semimecânico, semiconsciente, do médium inconsciente? O que diferencia o médium semiconsciente do médium consciente? O médium consciente é aquela inspiração, né? Que vai chegar assim de forma muito sucinta e que ele precisa ter aquela confiança, mas ele sente sim um envolvimento e se ele prestar atenção, não é ele, né? É algo assim que o envolve, mas que não tem um mecanismo tão espontâneo, no sentido de repente a mão dele fazer assim, ele fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com a minha mão que fez assim? Não, ele tem a vontade de mexer a mão. Diferente do médium semiconsciente, que de repente começa a dar uns trilique, começa a fazer umas coisas, de repente, esse é o semimecânico, ele tem consciência, mas ele não tem muito controle, né? Acaba acontecendo algo que ele fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu tô tremendo, não consigo me controlar. Esse é um médium semimecânico. É o exemplo do choque que eu dei. Lembra? O médium consciente é aquele que leva um choquinho, mas é aquele choquinho levinho, igual daquelas bolas, né? Que sai aquela irradiação que você consegue colocar a mão e seus cabelos arrepiam, mas você consegue, é um choquinho gostoso, né? Você coloca... O médium consciente é assim, ele consegue, né, ficar ali. Os médiums semiconscientes, ele já encosta, leva um choquinho a mais. O médium inconsciente leva um choque a tal ponto que ele perde a inconsciência. Claro, gente, que isso são exemplos assim chulos. É só pra gente poder entender, tá? E como eu falei, essa semiconsciência, ela vai variar, ela tem inúmeras nuances. Então tem médiums semiconscientes que eles vão ter esse tremelique, vão ter, né, um impulso mais leve, né? Então, escapa às vezes da vontade dele, mas ele vê que é uma coisa leve. E há médiums semiconscientes que o impulso é tão grande que leva ele a quase a inconsciência, né? Dos seus atos, quase ele não tem controle nenhum ali do que está acontecendo. Outro fator é a mensagem que vai chegar através do guia. O médium que está mais próximo ali da consciência, a mensagem chega primeiro na mente, passa pela mente e depois verbaliza. O médium que está mais próximo da inconsciência, a mensagem é mecânica. O médium não sabe o que o guia vai falar. Só sai, vá, vrá. Que é o meu caso. Eu nunca sei, nunca é mentira. Nunca é mentira, porque existem umas variações. Nós temos que entender que existem umas variações.
Na maioria dos casos, eu não sei o que os meus guias vão falar, a resposta que os meus guias vão dar. Eu não sei. Então, é espontâneo. E eles vão falando. E eu não posso nem ficar muito prestando atenção no que eles estão falando, porque aí eu perco a concentração. Só deixa fluir, deixa ele falar. E há momentos que eles pensam, o pensamento do guia surge na minha mente. Mas geralmente quando o pensamento surge, é quando o guia não vai dar a resposta. Vou dar um exemplo muito besta também, viu? Pai Cambinda, eu tô com uma desconfiança que meu marido tá me traindo. Ele tá me traindo? Aí Pai Cambinda fala, filha, não pense nisso. E lá dentro tá gritando, tá traindo sim, viu? Olha. E aí vem, e às vezes surge até a imagem da amante, porque às vezes a amante tá emanando tanta energia negativa em cima daquela esposa, que a forma pensamento da amante tá ali vibrando do lado da esposa. E aí, assim, muitas vezes que os guias desatentos, que muitos guias desatentos, ou o médium que quer ultrapassar o guia para dizer que está enxergando, né? Porque é questão de ego. Nós vamos conversar sobre o ego. Porque a gente fica pensando, quando é que eu sei que é o guia, quando é que eu sei que sou eu? Quando o seu ego infla, é você. Quando você deixa o seu ego inflar, é o guia. Então, às vezes, você está ali diante do preto velho do Pai Cambinda, né? E pergunta se o meu marido está me traindo. E aí a Sami está incorporada ali com o Pai Cambinda. Aí a Sami, como médium, enxerga a amante, enxerga a situação porque ela está enxergando pelos olhos do guia, que é outra coisa curiosa que acontece com o médium semiconsciente. O médium semiconsciente, ele começa a enxergar com os olhos do guia. Então, às vezes, você começa a ver umas coisas estranhas. E você fala, meu Deus do céu, tô ficando doida. Tô ficando doido. Não tá, não. Quem está enxergando é o guia. Só que quando vocês estão ali ligados, da mesma forma que ele está ali enxergando através de você, naquele momento, você também está enxergando através dele. Coisa que isso não acontece, não é normal acontecer com o médium totalmente consciente. O ser mecânico, sim. Por exemplo, alguém fez uma macumba. Macumba não, porque macumba, né? Macumba não é a palavra certa. Alguém fez uma magia negativa para você. E aí o guia começa a enxergar o trabalho feito, o trabalho negativo, e vê todo o trabalho. E aí você, como médium semiconsciente, começa a enxergar a pessoa fazendo, ver se é no cemitério, ver se é na encruzilhada. Você começa a ver. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Você fala, meu pai amado, o que está acontecendo? Por que eu estou vendo isso? Aí de repente o guia começa a falar, filha, vamos fazer um trabalho para desmanchar qualquer força negativa que te lançaram. Às vezes eles nem falam que fizeram um trabalho, só desfazem, ou mandam para um descarrego, ou pedem um trabalho de defesa, proteção e limpeza. Às vezes eles nem falam. Ou às vezes você é preciso vigiar, porque é uma pessoa que está próxima de você. Aí eles falam, se não por desavença, não é que eles querem criar uma desavença, mas para que você possa, né, se precaver. E aí a gente está enxergando pelo olho do guia. E o médium semiconsciente, ele tem esse mecanismo. É muito interessante. Mas voltando no ego, vamos voltar lá que eu estou perguntando pro Pai Cambinda se meu marido está me traindo. Aí a Sami, como médium do Pai Cambinda, enxerga a amante, enxerga tudo. Mas é cabível falar? Será que é cabível? Só para provar que eu tenho poder? Só para provar que, eu estou incorporada? Só para provar que Pai Cambinda é um guia potente? Vale a pena? Porque assim, eu conheço pessoas que você fala, vi seu marido com outra. Tira foto, mostra, filma, mostra. A pessoa dá uma de doida e continua. E vira contra você. Porque que com o guia seria diferente, sendo que o guia não tem nem foto para mostrar. Sendo que o guia não gravou nada. Então, gente, eu acho que o guia...
tem que falar mesmo, ó, filha, vamos orar, vamos, né, vigiar, vamos pedir a Deus que te ampare. Você tá feliz com ele? Ah, tô. Então, filha, para de se perturbar. Ore mais, ore para Deus. Ore para Deus para que se Deus tiver que tirar ele da sua vida, se ele não estiver feliz, peça. Mas peça a Deus que se ele precisar ficar na sua vida, se ele realmente é o homem da sua vida, que ele continue e afaste toda e qualquer suposta rival. Mas que seja feita a vontade de Deus. É assim que o guia tem que proceder. É assim que o guia tem que proceder. Até mesmo com a questão do trabalho de magia negativa. Preste atenção, não vai atropelando o guia. Preste atenção, vê o que o guia quer responder. Se o guia quer responder, mesmo se há um trabalho, quem fez. Vou dar um exemplo meu. A Tati, todo mundo conhece a Tati, né? Roubaram. Uma semana antes, os guias aqui disseram para avisar o marido dela parar de ficar andando pra cima e pra baixo com a moto que ele tinha comprado. Ele tinha comprado uma moto caríssima pra parar de andar, colocar no seguro. Ele não colocou no seguro, vocês sabem que o homem é teimoso. Cuidado, vão roubar essa moto e vocês vão ter um prejuízo que não tem necessidade. E vocês prestam atenção nisso. Guia não é babá. Guia não é babá. Este assunto não é um assunto que o guia tem que ficar tomando conta. Guia não é babá. Mas o guia que contou teve a bondade e a misericórdia de avisar. Por acréscimo de misericórdia. Resumindo, roubaram a moto. E aí, na semana seguinte, teve uma gira de cigano. Maria do Carmo estava em terra, incorporada por mim. E a Tati falou, ai, Maria do Carmo, eu sei que eu não deveria nem pedir isso, porque vocês avisaram. Mas, ai, ajuda a aparecer a moto, né? A gente tenta, né, dar um jeito, né? Porque a gente sempre quer dar um jeitinho, a gente é brasileiro. De a moto aparecer, a moto foi muito cara, foi um prejuízo muito grande. Aí, de repente, eu como médium incorporada, vi uma entidade do lado, assim, do ladinho. Não lembro o rosto dela, mas eu vi a entidade do lado e falei assim, a gente sabe onde está a moto. A Maria do Carmo, incorporada, se concentrou. Porque nessa hora que os guias se concentram, que eles falam que vão corrigir, acontece tudo isso. Se você é um médium mais, assim, aberto à visão, você vai enxergar, você vai ver. Nem sempre. Mas, quando isso acontece, é sinal que você é semiconsciente, você já não é mais ali consciente. E aí eu vejo... É muito doido, a espiritualidade é muito doida. Eu não sei como, mas eu vejo essa entidade abrir como se fosse uma tela. Eu, oxi, eu como médium, tá? Eu, oxi, o que tá acontecendo aqui? E essas coisas loucas acontecem com a gente que é semiconsciente. Abriu uma tela e eu vi a rua, a casa, aonde estava a moto. Eu vi. Só que eu já tinha aprendido, porque eu já atropelei os guias, tá? Eu confesso que eu já atropelei os guias, tá? Mas de tanta porrada a gente aprende a não atropelar, a gente aprende a deixar o guia trabalhar e a gente aprende a desinflar o nosso ego. Eu vi ali, a Maria do Carmo olhou, pensou, não sei o que ela pensou, porque tem hora que você também não sabe o que o guia pensa, né, sempre, né, que você sabe o que ele tá pensando. Pensou, e ela olhou pra Tati e falou assim, olha, eu sei onde está, e tô com uma entidade aqui que diz que pode devolver. Gente, a gente não sabe o que aconteceu ali, a gente não sabe qual foi de fato a conversa com aquela entidade, porque eu não vi, não escutei, mas entendi que estavam se comunicando. Não sei qual foi o merecimento de devolver esta moto, mas houve um merecimento, porque senão isso não tinha acontecido. E aí, falou assim pra Tati, olha, eu sei onde está, mas a casa, por alguns dias, vai estar com gente vigiando lá dentro, cuidado. E eu só vou te contar se você prometer, se você for em tal dia, não lembro. Você vai em tal dia, mande alguns rapazes em tal dia, que não vai ter ninguém na casa, né? E aí a gente já averigou que essas pessoas vão sair, vocês vão lá e retiram a moto.
aconteceu exatamente como ela falou, tá? Ah, eu sou médium linda, maravilhosa? Não, não. E se não fosse merecimento, ela não tinha falado. Mas enfim, tiraram a moto, encontraram a moto, mas isso são mecanismos que nós devemos deixar a entidade usar, não a gente atropelar por ego. E o médium semiconsciente tem esses recursos e é muito interessante. É maravilhoso ser médium semiconsciente, gente. É maravilhoso porque a gente enxerga tantas coisas, a gente aprende muito, tá? Mas vamos falar das dificuldades, né? Vamos falar das dificuldades. Da mesma forma que o médium consciente, o semiconsciente, por mais que ele tenha, né, um mecanismo mais espontâneo ali, exige também mais concentração. Lembra na última aula que eu falei? Se é um preto velho, se mentaliza ali no cruzeiro, vai dar o passo, né? Fica ali, né? Mentalizando muita luz diante do seu guia. Você tem que colaborar com o seu guia, não se intrometendo no assunto, mas vibrando luz, vibrando luz, vibrando luz. E vai chegar um momento do desenvolvimento mediúnico que isso vai ficar tão espontâneo que quando você estiver incorporada com o seu guia, não é mais você. É muito engraçado. Você tá ali, mas não é você. Sabe? É algo que ocorre de forma espontânea. Agora, o que a gente não pode é querer ser igual ao coleguinha. Ah, e a Nhansan da coleguinha dança tão bonito, eu quero que minha Nhansan também dance igual. Não é assim. Porque o bailar dos orixás é todo um ritual. Eles não estão dançando por beleza. Eles estão manipulando energia. Então, se a Nhansan da coleguinha dança assim e a sua dança assim, cada uma está movimentando energias diferentes. A gente sabe que existem Nhansans do mar, Nhansans do vento, Nhansan de raio, Nhansan de todos os quadrantes da natureza e dos outros orixás a mesma coisa. Né? Existe o ponto específico, né, de Nhansan, que a gente sabe que é os ventos, né? Mas existe outras Nhansans que estão cruzadas com outras forças. Ah, mas eu sou médium de uma casa. Tô chegando... Não sou médium de casa nenhuma. Estou chegando numa casa. Sou cru. Não conheço muito de Umbanda. Não tenho referência. Eu entro nesta casa, que é o caso da Sami, né, Sami? Você não tinha referência nenhuma de Umbanda, né? Eu só conhecia, mas nunca tinha ido presencial. Assim. Aí a Sami chega aqui, nessa egrégora, né? Ela vê os orixás da casa procedendo de uma forma, né, muito específica. É natural que a própria mente dela vá também fazer com que os guias dela trabalhem de forma muito semelhante àquela casa. E é natural. E é natural que os próprios guias dela comecem também a trabalhar de forma semelhante à casa, porque cada casa tem uma disciplina. E os guias vão se adaptar às disciplinas daquela casa. Então, vamos supor, os guias da Sami vão trabalhar de uma forma específica aqui. Se ela for para uma outra casa, vai trabalhar de forma diferente, porque eles se adaptam e eles respeitam, né, a outra casa. Mas sem perder a essência deles. E o desenvolvimento mediúnico serve para a gente descobrir qual é a essência dos nossos guias. Por isso que é importante se concentrar ali, sentir a vibração, sentir como que ele baila, sentir como ele se curva. Por isso a concentração naquele instante é de suma importância. Por isso é importante estar presente ali. Porque a gente acha que a mediunidade é assim, eu vou fechar o olho, eu vou assumir tudo, eu incorporei. Não é assim. É igual a meditação. Momento presente. Você precisa estar presente ali. A mesma coisa do médium inconsciente. Ele também pode estar ali presente, colaborando, mas nós vamos falar do inconsciente depois, tá? Outra coisa, vamos falar ali
daquele momento aonde a gente sente o choque mediúnico. Ali você já vai começar a perceber qual é o fator que qualifica a sua faculdade mediúnica. Se você é médium semiconsciente, consciente ou inconsciente, você perceba como é que meu corpo, né, ele reage diante da vibração do guia. Como é que minha mente fica naquele instante? Claro que se eu estiver totalmente concentrada, se eu não estiver tão concentrada assim, isso não é válido. Então vamos prestar atenção nisso. E vamos prestar atenção nos pontos, né? Ali que está cantando na corimba. E é uma forma de a gente se concentrar, de a gente se ligar ao mais alto. E aí a gente vai permitindo que os guias vão trabalhando em nossos perispíritos. Por quê? Porque, como eu já falei, eles não baixam na gente, né? Igual lá no Ghost. Eles se aproximam, eles entram no nosso campo mediúnico. E já falamos muito sobre campo mediúnico nas outras aulas. Quem não assistiu, volte. E eles vão trabalhando também nossos chakras, né? Nossos chakras são vórtices receptoras e irradiadoras de energia. Então, os chakras deles se ligam aos nossos chakras, que se ligam também ao nosso campo mental, emocional, e trazem toda a mensagem. Mas não é tão simples de colocar, né, um aparelho numa tomada. Não é assim. Não é bem assim. Exige muito esforço, muita concentração e entender o que está acontecendo para ocorrer menos erros possíveis, menos interferências possíveis. Então a questão do ego é muito importante. Você não querer aparecer, não chegar na gira achando que aqui é um espetáculo. Não chegar na gira aqui achando que aqui é um espetáculo. Não querer, né, falar através do guia aquilo que você não tem coragem para falar. Porque tem médiums que querem falar algo para o outro filho da casa e não tem coragem. Aí quando está incorporado, vai lá, porque aí a culpa é do guia, não é dele. Aí se utiliza do guia. Há dirigentes e cada um com o seu cada um. Porque aqui nessa casa todo mundo me conhece. Não é? Tem médicos aqui que já estão há um bom tempo. Sabe que quando eu tenho que falar, não é o guia que fala. É quem? Fala. E quem é? A Bela. Sou eu que falo, não é? Verdade. Quando eu tenho que falar, não é o guia que fala. Sou eu. Questões materiais, questões espirituais, é os guias. Vou dar exemplo de mensalidade. Ai, nem te passei, né, menina, o negócio. Mas enfim, lembrei agora. Mas vamos falar sobre mensalidade. Às vezes, tem gente que não pode pagar mensalidade. Ok, a gente sabe, ok. Mas tem pessoas que tá lá, né, curtindo, vivendo, e não colabora nem com um centavo, nem com uma vela. E aqui a gente vive no mundo material. E, inclusive, essa casa nem cobra tanto assim, a gente cobra pouquíssimo na nossa mensalidade. R$50, gente, é alguma coisa? Tem gente que tem gente que é muita coisa. Mas, enfim, aqui a gente não exige. Não pode dar 50, dá 30, dá 20, colabora. Tem gente que dá mais. E assim vai. Essa casa não cobra do público nada. Essas velas são utilizadas para quem quiser e puder. Não é? Então, há médiums da casa que, não vou falar dessa casa não, que graças a Deus aqui todo mundo é maravilhoso. Mas há médiums da casa que bebem, que rolam, que viajam, não colaboram com um centavo. Aí o dirigente fica revoltado, mas não tem coragem de falar. Aí tá incorporado com o caboclo. Aí o caboclo começa a falar, este fio, tem gente devendo a mensalidade, tem que pagar a mensalidade. O caboclo precisa falar isso? É trabalho do caboclo? Então ali você já sabe que é um médium. Gente, como eu falei já em alguns estudos passados, eu já vi preto velho fazendo intriga, fofoca. E vou contar uma experiência minha. Porque eu já errei. Porque é fácil você falar do outro, né? É fácil falar do outro, mas eu vou falar de mim. Eu fui desenvolvida numa casa, há muitos anos atrás, uma das primeiras casas que eu passei por 2 casas, porque essa casa aqui
Ela existe há mais de 40 anos, mas quando minha mediunidade eclodiu, nós tivemos um problema aqui atrás de infiltração, que jorrava água e demorou muitos anos para resolver. Demorou uns 2, 3 anos para resolver. Foi realmente difícil. Aqui tem uma mina d'água. E aí, a minha mediunidade eclodindo, e minha avó já morando na praia, e aí me levaram para este centro. E a minha mediunidade, gente, ela sempre foi muito assim, mais mecânica do que tão consciente. Então, a minha entidade descia, virava, rodava, etc. Mas, da mesma forma que o médium inconsciente pode interferir na mediunidade, imagine nós semiconscientes ou conscientes. E tinha uma pessoa da casa que eu não curtia muito ela não. Ela dava umas patadas na gente, né? Ela dava umas patadas. E um dia eu tava incorporada na pombagira, na Sinhá. Gente, vocês sabem que a Sinhá é uma lady, como diz a Priscila, né? A Sinhá é uma lady. Ah, filha, deu um esporro naquela mulher através da pombagira. E eu lembro que eu pegava a Rosa incorporada, né? A Sinhá devia ficar full naquela hora. A Sinhá falou assim, você tá usando a minha incorporação, né, querida? Eu peguei uma Rosa incorporada na pombagira, né? Peguei uma rosa, dei na mão dela e falou, ó, tá vendo essa rosa? Ela é linda, né? Vou dar pra você. Só cuidado pra você não se arranhar. Algo mais ou menos do gênero. Gente, claro que graças a Deus, eu levei depois um esporro do seu 7 encruzilhada, que era o guia-chefe da casa. Ele me chamou, falou assim, quando você quiser falar algo, não usa suas entidades não. Fala você, tenha coragem. O Exu falou isso pra mim. Graças a Deus, aprendi. E nunca mais me senti envergonhada. E aquilo ficou gravado. Por isso que eu tô contando pra vocês, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. São erros que a gente comete através da mediunidade. E aí, aquilo ficou gravado. E eu fiquei com uma vergonha tão grande de mim mesma, que depois disso acabou. Eu não consigo permitir fazer nada através das minhas entidades. Por isso que eu me tornei essa Isabela que vocês já conhecem. Que quem tem que falar, fala, ó. Que bom. Foi assim. Mas é através dos erros. Eu não quero que vocês repitam os mesmos erros. Por isso a gente está trocando aqui experiência. Sabe? Ah, eu chego na gira para me aparecer. Então minha pombagira baila, ou né, ai, o Exu vai lá, agarra a menininha. Não é assim. Não é mais o Exu, não é mais a pombagira, é o seu ego. É igual quando desce a cabocla Jurema, né? A Jurema desce, ela vai fazer, né? Vai fazer todo, né, o ritual que ela precisa, que isso é magístico, mas não, eu quero me aparecer. Aí, ao invés de a Jurema só fazer, lá, dançar, aí ela roda, minha filha, que nem um peão que não para nunca mais. Aí a entidade mesmo, Jurema, que tá ali pra trabalhar, ela até se desencosta. Ela fala, eu que não vou ficar tonta, não. Fica tonta sozinha. Espera a médium ali terminar de rodar o tanto que ela quer rodar, aí depois volta, porque os guias são misericordiosos. Os guias são misericordiosos. Não é sinal que você está fingindo, a não ser que você queira fingir. Tudo isso que eu estou falando, gente, são médiums que acabam ali falindo e errando, não de forma tão proposital. Eles querem estar incorporados, não querem fingir, mas acabam tomando aquele impeto da incorporação para resolver assuntos que cabem a ele. Isso eu me refiro a esses tipos de médium, não aqueles que gostam de enganar, porque tem aí os que gostam de enganar, aí é um problema deles. Aqui eu tô conversando para médiums que queiram se corrigir, mas que querem realmente estar em contato com a espiritualidade, não aqueles que querem enganar. Isso daí, porque, como eu sempre falo, a gente está aqui essa hora da noite, inclusive já preciso encerrar, essa hora da noite não para brincar de mediunidade, porque como eu falei lá no início, eu trabalhei o dia inteiro que nem uma doida. E vocês também. E amanhã a gente está de novo trabalhando, e amanhã tem trabalho espiritual de novo nessa casa. Então a gente não está aqui para brincar. Então, neste caso, para nós que não estamos aqui para brincar, é este papo de se corrigir, de ver o que realmente o guia quer. E aí,
Na próxima semana, porque vai ficar muito longo, nós vamos continuar falando um pouco mais de mediunidade semiconsciente e os seus mecanismos, né? Tem médiums semiconscientes que acabam passando a vela e não se queimam. E há outros que passam a vela e sente queimar, mesmo incorporado. Afinal, tá no seu corpo físico. Tá no seu corpo físico. Ah, eu vou passar por cima do caco de vidro incorporado e não vou rasgar. Há médiums que não rasgam mesmo. Porque há um mecanismo mediúnico de sustentação que não deixam rasgar. Mas há médiums que estão incorporados e vão passar e vão rasgar. Então quer dizer, aquele que não rasgou é mais potente do que o que rasgou? Não, são mediunidades diferentes. É isso que a gente precisa entender. Médiuns que colocam a vela aqui e deixa queimar. Ah, a vela queima, o que não faz bolha, não faz nada. Há certos médiuns que têm esse mecanismo. Há outros que não têm. Será que é válido? Não sabemos. A espiritualidade que utiliza. Minha mediunidade, ela tem algo muito comum com quase todos os meus guias. E vocês, principalmente a Sami que está de quinta aqui, ou vocês que já passaram, todos passaram aqui de quinta, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas minha mediunidade tem algo muito assim, interessante, e sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente. Os meus guias geralmente acendem vela, fazem oração, ou pedem para a pessoa fazer oração, e depois eles apagam com a boca. Eles enfiam literalmente a vela na boca. Eu nunca sinto nada, nunca me queimou, mas é da minha mediunidade. O médium que está incorporado e assopra a vela e dá para a pessoa é menos potente? Não é. Não é. E é isso que a gente precisa entender. E o desenvolvimento mediúnico ele serve para a gente entender quais são os mecanismos que nós possuímos e respeitá-los. Porque a partir do momento que você não respeita o mecanismo que Deus te deu, entra o ego. Aí você começa a errar. Aí você faz coisa que não é mais do guia. É sua. Pergunta, Sam. Não, era mais sobre essa parte da intervenção, sobre esses médios que acabam levando o ego na frente do guia. Como é uma hierarquia, no caso, o guia-chefe da casa, ele vai interromper quando ele vê muito desses absurdos acontecendo, né? Sim, interrompe como... Até a pessoa sair fora da casa. Interrompe, como a gente já viu, interrompendo médiums aqui na casa, lembra? Que no final, o médium saiu da casa. Da mesma forma que lá no passado, o seu sete encruzilhada não interrompeu. Falou, acorda, linda. Quer falar alguma coisa pra ela? Vai falar você. Não fala através do guia, não. Então, sim, eles chamam a atenção e eles têm que chamar a atenção e é pro nosso bem. Se você ficar melindrado com isso, o problema é seu. Sinal que você não está ainda capacitado para trabalhar com a espiritualidade. Aí é aonde entra a moral. A moral é importantíssima. Não que a gente vai virar santo, mas nós temos que melhorar. Porque aí chega uma hora que os nossos guias espirituais se afastam e entram os espíritos das sombras. E aí você acha que está no controle. Você acha. Só que eles estão assim, ó, te manipulando com marionetes. E aí quando você vai ver, acontece, que nem acontece por muitas casas, que fecham. Porque às vezes até o guia, o próprio sacerdote da casa não tem a moral tão certa. Sim, Vocês têm que tomar cuidado com o lugar. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, porque minha moral também não tá nem muito lá em cima. Mas basta uma única coisa para que a casa caminhe no caminho da luz. A boa vontade de realizar o bem de forma sincera. Por exemplo, eu sou muito grata aos meus guias. Gente, vocês não têm noção. Eu sou uma transexual num país que mais mata mulheres trans. Eu nasci numa família incrível. Vocês conhecem a minha mãe. Minha mãe é um presente de Deus. Minha família é um presente de Deus. Sabe? Eu tenho um emprego onde eu posso trabalhar de dia. Nós, né? Temos um emprego onde a gente pode trabalhar de dia, onde eu sou respeitada. Eu entro e saio da onde eu quiser. Eu nunca tive problemas, eu não posso falar que eu tive problemas com qualquer questão de transexualidade. Eu não tive alguns, mas assim,
bem sucintos que eu não posso nem comparar a muitas mulheres trans. Então, por que eu estou contando a minha vida? Porque eu sou grata a Deus por tudo isso. E a minha gratidão faz com que eu esteja aqui de terça a sexta-feira, doando o meu melhor. Eu sou santa? Não sou santa. Eu tenho que melhorar muito? Eu tenho que melhorar muito. Se eu matar virgem, deve arrancar todas as penas, deve estar sem nenhuma pena, né? No penacho. De tanto que eu dou trabalho pra ele. Mas tem uma coisa. Eu chego aqui dentro. Eu não inflamo mais meu ego. Eu não inflo mais meu ego. E você acha que ele não quer inflar? De vez em quando ele quer inflar. Mas aí eu já trabalho ele. Falo, olha, lindo, eu sei que você quer aparecer, mas ó, aqui não. Sabe por que aqui não? Nós temos uns guias aqui pra respeitar. Aí rapidinho o ego volta pro lugar dele. E aí eu me dou. Tanto é que vocês sabem que minha mediunidade, ela é muito mecânica mesmo. Meus guias não são iguais um ao outro. Você consegue diferenciar, até mesmo quando desce o guia não precisa abrir a boca. Você já sabe qual é o guia que desceu. Porque eu me entrego. E é assim que cada um de vocês tem que fazer. Se entregar. Deixar, né, a fagulha divina que há em você, se ligar à fagulha que há em Deus. E assim fazer com que o divino se utilize dos nossos mecanismos para o bem ser realizado. Tá? Não, se não for, não é assunto da aula, se não for assunto da aula, não, desculpa, é que a nossa irmã, às vezes ela muda o assunto da aula, eu já falei pra ela que não é pra mudar o assunto da aula. Pode encerrar, meu amor.